Palavra Final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Vocês lembram do Jason Miller, conselheiro de Trump? Ele veio ao Brasil em 1921, veio a Brasília por uma reunião mundial desse CEPAC, né? Conferência da Ação de Política Conservadora. Esteve com Bolsonaro e na hora de ir embora, a Polícia Federal o abordou no aeroporto, por ordem do ministro Moraes, para interrogá-lo. E ele, argumentando que não sabia por que razão estaria sendo interrogado um cidadão americano, nada respondeu. Embarcou e voltou para os Estados Unidos. Pois agora ele está dando o troco. Ele postou no X, e parece que Moraes não está mais no X, o anúncio do secretário de Estado de que os que não obedecem à liberdade de expressão com cidadãos americanos não poderão entrar nos Estados Unidos. E aí ele disse, sugiro, compartilhe com quem, e pergunta, com quem vem de imediato à sua memória quando ler isso? E eu começo. Olá, Alexandre. E não é comigo. O interessante disso é que fica a dúvida, provoca um exame de consciência. Porque não vai haver uma lista divulgada, olha, tais e tais. Isso é um passaporte, visto, uma questão íntima das pessoas. Então não vai ser divulgado publicamente, é o que eu soube. E aí a pessoa vai ficar assim, bom, eu preciso ir para Miami, eu preciso ir para Nova York. Aeroporto MIA, né? MIA, que é a sigla de Miami, ou o John Fitzgerald Kennedy, lá em Nova York. E aí? Aí embarca no Brasil, embarca em São Paulo, Brasília, Rio. Depois de 8, 9, 10 horas de voo, desembarca lá. Aí, na hora do controle de passaporte, o sujeito olha no computador e diz, o senhor me acompanha, o senhor não pode entrar, o senhor vai voltar para o Brasil. Já imaginou? Isso que vai acontecer, sem deixar de lado a lei Magnitsky. Vocês notaram que já está todo mundo pronunciando direitinho e com certa fluência, Magnitsky, né? Pegou assim no país inteiro, na mídia toda, né? Que é uma lei do Congresso americano que ainda vai ser aplicada, que significa bloqueio de bens, significa não poder ter relações com empresas americanas, bancos, cartões de crédito, companhias aéreas, tudo que for sediado nos Estados Unidos não pode ter relações econômicas. A pessoa e talvez alguém de sua família para evitar a laranja nisso aí, né? Bom, isso ainda está em estudo, como o próprio secretário de Estado anunciou. Até onde eu sei, está em estudo agora no Departamento do Tesouro, que é, traduzindo, o Ministério da Fazenda de lá. Aí aqui no Brasil vem uma espécie de represália. Não, vamos pegar o Eduardo, né? O Eduardo está lá, não, então vamos pegar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é que está mandando dinheiro para sustentar o filho. Mas onde é que está a base legal disso? Onde é que está o devido processo legal? Mas, enfim, faz parte do mesmo espírito que nasceu lá no início de 2019, né, com aquilo que o ministro Marco Aurélio chama de inquérito do fim do mundo. Então, a mídia toda vai atrás, né, comportadíssima, submissa, como se Eduardo fosse o causador disso. Não, agora se disserem que Clesão foi o causador disso, aí sim. Porque o Clesão morreu em circunstâncias parecidas, similares, com a daquele que deu origem à lei Magnitsky, o Sergei Magnitsky, que morreu na prisão. Aqui na Papuda, segundo a defesa, a segunda família do Clesão, muitas vezes se pediu
né, que ele fosse atendido, de atendimento médico, hospital, domiciliar para se tratar, e ele morreu, não foi atendido. O que é isso? É o que fala a lei Magnitsky, direitos humanos. Fora a multidão de pessoas que foi aprisionada e está sendo julgada coletivamente, né? Então aí também, aí vão ser dados nomes certamente nessa lista. Bom, enquanto isso, Lula está no Nordeste, parece campanha eleitoral, ele só fala em voto, só fala no Bolsonaro, né? Vejam só, e ele fez 2 confissões. Eu sei que teve uma que precisaria fazer uma confissão depois do que ele disse sobre Deus, né? Ele disse, Deus não deixou o sertão sem água, Deus deixou o sertão sem água porque sabia que eu ia ser presidente e trazer água para cá. Quer dizer, desde sempre, o sertão ficou sem água, Deus ficou castigando e dizendo, mas Lula vai chegar aí e vai levar água. Só que, ironicamente, lá em o ramal Apodi, em Cachoeira dos Índios, ele inaugurou uma obra que foi começada por Bolsonaro. Bolsonaro continuou obras começadas por Lula ou pelo governo do PT, mas ele também foi lá. É a ligação de água para o Ceará e para o Rio Grande do Norte. Começou em 2021 com Bolsonaro, né? Bom, mas eu disse, ele fez 2 confissões. Primeira confissão é o seguinte, palavras dele: o país não pode sofrer o retrocesso que sofremos nos últimos 6 anos. Dá 4 de Bolsonaro e 2 dele. Depois ele diz o seguinte, a seca faz parte da natureza. A fome é falta de vergonha das pessoas que governam esse país e os estados. É uma confissão. E diante dos governadores dos estados do Nordeste, onde há fome. Que coisa, né? Mas ele está só preocupado com a eleição, porque ele olha para Portugal, vocês viram o que aconteceu com Portugal, né? Inclusive com votos de brasileiros, portugueses, que estão aqui no Brasil, ou de portugueses que estão no Brasil. Os votos que saíram do Brasil foram fundamentais em deixar o Chega como vice, a segunda bancada, 60 cadeiras. O socialista, pela primeira vez na história, ficou em 3º lugar. E o centro é que está em primeiro. O centro tem 90, se não me engano, eu anotei aqui. O centro tem 91 deputados. O Chega tem 60 e os socialistas têm 58. São 230 cadeiras. Então é isso por hoje. De Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.